Sejam bem-vindos, meus amigos do canal de formulação de ração. Essa é mais uma aula sobre o quadrado de Pearson e continuaremos tratando do caso básico, ou seja, aquele em que se mistura dois ingredientes para atender à exigência de um nutriente. Só que agora os requisitos para a utilização do método serão quebrados e nós iremos entender direitinho o que é possível fazer em cada caso. Vamos verificar então o exercício 4. Pede para misturar farelo de algodão com 33% de proteína bruta e farelo de soja com 51% de proteína bruta e atender à exigência de 22% de proteína bruta. Bom, vamos verificar os pré-requisitos. Primeiro, a exigência está expressa de forma relativa, assim como a composição nutricional dos ingredientes. Então, essa está atendida. Outro pré-requisito é que os dois ingredientes preencham toda a mistura. E isso também está satisfeito. Vamos misturar somente dois ingredientes que vão preencher 100% da mistura. Contudo, a exigência nutricional não é um valor entre a composição dos dois ingredientes, pois 22% de proteína bruta, que é a exigência, é um valor menor do que a composição nutricional dos dois ingredientes. Bom, assim, falando de forma simples, é até fácil observarmos esses valores relativos, já expressos em percentagem, a gente verificar que não é possível mesmo, eu misturar 51 com 33 e obter disso 22. É até bem intuitivo para a gente verificar que não será possível obter essa mistura. Mas daqui a pouco eu vou dar uma explicação matemática um pouquinho mais elaborada para essa questão. Mas vamos aplicar o quadrado de Pearson, mesmo sabendo que tem um pré-requisito que não foi atendido, e vamos verificar como ele se comporta. Então, colocamos a exigência de 22% no centro do quadrado. Em seguida, nos vértices esquerdos, nós colocamos os dois ingredientes com a composição nutricional e calculamos o módulo da diferença entre a exigência nutricional e a composição nutricional dos ingredientes, na diagonal. Resultado: 29 partes de farelo de algodão e 11 partes de farelo de soja, totalizando 40 partes. Aí a gente pode aplicar aquela dica que eu venho deixando ao longo das aulas, que é fazer uma diferença na composição nutricional dos dois ingredientes. Nesse caso, 51 menos 33, que é igual a 18, e perceba, não coincide com os 40, o total das partes. Esse é um indicativo de que o quadrado de Pearson não funcionou. Nesse caso, nós sabemos o motivo. Um pré-requisito não foi atendido, mas poderia ser porque você errou uma conta, por exemplo. Então é por isso que eu sempre recomendo fazer essa conferência. Mesmo assim, vamos obter a fórmula em percentual. E olha só, farelo de algodão 29 partes em 40, que multiplica 100, 72,5%. E o farelo de soja, 27,5%. Com a fórmula em percentagem na mão, vamos conferir o atendimento da exigência nutricional. Está calculadinho aqui, o resultado é 37,95%, valor muito superior aos 22% de proteína, que era a exigência pretendida. O quadrado de Pearson foi aplicado, nesse caso, só para te mostrar que ele gera resultados errados. Se você não estiver atento ao atendimento desse pré-requisito, resultados errados serão produzidos. Então, olha só, é possível atender a exigência entre 33% e 51%, mas não fora desse intervalo. Então, quais são as alternativas que nós temos? 1. Alterar a exigência nutricional
para que ela fique dentro da faixa entre 33 e 51, ou então escolher um outro ingrediente com teor de proteína menor do que 22%. Eu só tenho que destacar para você que esse exercício tem solução matemática. O que acontece é que ela não é factível para a formulação de ração, pois a solução terá um dos ingredientes com valor negativo e outro com mais de 100%. Olha só como ficaria a fórmula. Em percentagem, já em decimais. Farelo de algodão, 1,61 e farelo de soja, menos 0,61 aproximadamente. Para a formulação de ração, essa fórmula é infactível, pois nós devemos atender à restrição de não negatividade, que diz que o valor para as incógnitas, no caso a quantidade de ingredientes, deve ser um valor maior ou igual a zero. Zero, tudo bem, você não estará utilizando aquele ingrediente, mas menor do que zero não faz sentido. Nós iremos discutir mais sobre os tipos de solução que existem e sobre a restrição de não negatividade nas aulas de álgebra linear aplicada à formulação de ração. Vamos para mais um exercício, o 5 agora, que é para misturar milho com 9% de proteína bruta e farelo de soja com 45% e atender uma exigência de 22 gramas diárias de proteína bruta e de 110 gramas de ração por dia. Olha que interessante, a exigência está expressa de forma absoluta e no quadrado de Pearson nós não conseguimos utilizá-la dessa maneira. Mas esse pré-requisito é fácil de corrigir, basta transformar a exigência para sua forma relativa. Vamos fazer isso. Como consta no enunciado, nas 110 gramas de ração, que é a exigência diária, nós devemos colocar 22 gramas de proteína bruta. E em 100 gramas de ração, 20 gramas de proteína bruta, ou seja, 20%. Agora, com um valor relativo 20% de proteína bruta, nós conseguimos aplicar o quadrado de Pearson. E verifique que esse exercício é exatamente igual ao exercício número 1, o primeiro que nós resolvemos. Conforme eu já comentei nas aulas de unidades relativas da playlist Introdução à Formulação de Ração, se formularmos pela via absoluta ou relativa, acaba que o resultado será o mesmo. Então, com essa fórmula que acabamos de obter, que tem 20% de proteína, se nós oferecermos 110 gramas dessa mistura, nós iremos atender 22 gramas de proteína por dia, que é exatamente a exigência. Em particular, para esse exercício, se nós estivéssemos usando álgebra linear, seria possível, sem maiores problemas, formular utilizando diretamente a exigência na forma absoluta. Apesar de que eu recomendo formular na forma relativa mesmo. Tem mais um pré-requisito, que é o que os ingredientes devem preencher toda a mistura, ou seja, totalizar 100%. Na próxima aula, na aula 5, nós iremos estudar situações em que esse pré-requisito não é atendido e nós iremos aprender o que precisamos adaptar no método para que eles possam ser aplicado corretamente. Eu te agradeço pela atenção e até lá!